chamar aqui o nosso primeiro painel, que já traz uma novidade no nome dele. E para mediar esse painel, eu gostaria de convidar o Bonerges Freire, que é sócio-presidente da Bonerges e CIA, para mediar essa conversa sobre Fintail, oferta de produtos e serviços pelo varejo. E para compor esse painel, eu convido aqui o Guilherme Cobrini, que é head de pagamentos online da 99Pay, o Fábio Murakami, que é diretor de produtos financeiros e Open Finance da Magalu, e o Raul Moreira, que é coordenador do Comitê de Inovação do Banco Original. Então, sejam todos muito bem-vindos. Muito obrigado, Caterine. Muito obrigado a Cantarino Brasileiro, ao Cantarino, a Cida, a toda a equipe que faz esse evento acontecer. É sempre um prazer aqui estar junto de amigos, aprender junto. É o que eu acho que eu mais faço nesses eventos. Eu me apresento como um grande aprendiz. 41 anos de aprendizado nesse setor, foram 20 como executivo, já são 21 liderando essa empresa de consultoria que é focada em serviços financeiros. Tudo a ver com o tema desse nosso painel. Durante 17 anos desses 21, 17 e 18, a gente se apresentava como consultoria em varejo financeiro. Na realidade, Fintail, que é o nome do nosso painel aqui, pode até ser traduzido assim, como serviços financeiros no varejo, a partir do varejista, né, oferecido pelo varejista. E isso é uma parte do que a gente chama de varejo financeiro, que é todo tipo de serviço financeiro que chega na pessoa física, seja provido pelo varejista, seja provido por instituições financeiras junto com o varejista ou diretamente o varejista. E nesse sentido é até mais do que bancos, que está aqui no nosso título. Claro que bancos é o que é mais conhecido, bancos e varejo. Varejo ninguém tem dúvida do que é. Bens, serviços, etc., presentes na vida do consumidor, levando bens e serviços e atendendo às necessidades essenciais do consumidor. Mas o que a gente antes chamava de bancos, agora a gente tem que abrir o leque, pensar em provedores de serviço financeiro. Pode ser o próprio varejista diretamente, pode ser novos tipos de bancos, podem ser empresas, fintechs, e ao longo do tempo a gente vai ver que também indústrias e agribusiness, enfim, toda a cadeia para trás também vai prover serviço financeiro. De qualquer maneira, o nosso tema aqui é Fintail, né? Serviços financeiros no varejo. E aqui quem vai dar o show são os três craques que estão aqui. Eu estou aqui só para levantar a bola para eles fazerem gol, né? É o Corbini, é o Fábio, é o Raul, três especialistas. A gente já vem aqui nesse evento tendo ouvido uma primeira palestra enfocando o tema sob a perspectiva do varejo, né, do varejista. Já vimos agora uma segunda apresentação mostrando uma empresa que apoia o varejista a vender mais e de uma maneira diferente, parcelando de um modo inteligente, sem juros, etc., o chamado Buy Now, Pay Later, raiz, digamos, o autêntico, não o nome genérico para a categoria. E agora a gente vai explorar um pouco mais esse tema, desde aspectos mais amplos, conceituais, fundamentais, assim, o que está dentro, o que está fora desse mundo de serviços financeiros no varejo. Explorar como é que isso tem evoluído até aqui, para onde isso está indo, né? Algumas tendências. Quais são os potenciais, né, e possibilidades desse segmento. Finalmente, e junto com isso, também exemplificado alguns destaques de atuação de empresas, de cases, etc., que ilustram como esse tema tem se desenvolvido no Brasil e sinaliza para onde é que a gente está caminhando. Mas, enfim, como aqui os destaques são os nossos três palestrantes, eu sou só aqui o facilitador, espero que eu facilite mesmo, se eu atrapalhar, vocês me avisam que eu me seguro. Eu queria que cada um de vocês, nessa ordem aí, alfabética, de C de Corbini, depois Fábio, depois Raul, se apresentasse, dissesse o que vocês têm a ver com... que posição vocês exercem, que empresa, que até a gente já sabe, mas enfim, o que vocês e a empresa que vocês representam tem a ver com esse tema. Ou seja, para já integrar vocês dentro do tema e já situar todo o nosso público aqui em relação a Fintail, serviços financeiros no varejo. Corbini, por favor. Prazer, obrigado, Vanessa. Obrigado, pessoal da Cantarina, pelo convite. Eu sou Guilherme Corbini, eu sou da 99Pay. A 99Pay é a instituição de pagamento da 99. A gente surgiu faz 2 anos, no cenário de pandemia.
para trazer a carteira digital de serviços financeiros para o público da 99. 99 é já bastante conhecida no mercado pelo serviço de mobilidade, né? Que todo mundo aqui já teve alguma experiência com o serviço da 99, e no cenário de pandemia a gente surgiu a necessidade mais latente de tentar trazer novos serviços, principalmente olhando inicialmente para o nosso serviço principal, que é o de mobilidade, tentando reduzir dinheiro, né, de circulação, tanto por conta do cenário de pandemia, tanto também pelo nosso próprio cenário do serviço, da prestação de serviço, dos formatos de pagamento que a gente consegue oferecer para o nosso público, seja motorista, seja passageiro. Dinheiro sempre foi uma dor, né, do nosso negócio, e a gente começou com esse processo de remoção de dinheiro com a carteira digital, e a gente vem crescendo, oferecendo para o público da 99 como um todo outras opções, né? Desde Pix, pagamento de boleto, enfim, a gente vem crescendo as mobilidades para tentar oferecer mais facilidade e mais benefícios, tanto para o negócio principal, que é a mobilidade, e crescendo nos serviços financeiros que a gente consegue oferecer para o público. Excelente, Corbini. Então, a gente já viu aqui um exemplo de um varejista que está no mundo online e físico, né, naturalmente, porque seu tipo de ação envolve essas duas atividades e seu envolvimento direto aí com o tema de serviços financeiros para o seu consumidor. E aqui vamos ouvir agora o Fábio falando de Magalu, né, dele mesmo e da Magalu, com todo o seu leque de atuação no mundo físico, no mundo digital, no varejo e no mundo de serviços financeiros. Por favor, Fábio. Bonerges, obrigado aí pela introdução, obrigado, Cantarino, pelo convite. Eu trabalho em produtos no Magalu, nós somos um grupo voltado para soluções financeiras, a Fintech Magalu. Nós atuamos com soluções para as empresas do grupo, e aí, ao longo do debate, acho que a gente vai ter como oportunidade de comentar um pouquinho sobre os serviços, da importância dos serviços financeiros, mas também com o mercado, né? A gente opera com soluções de Bank as a Service para o mercado, e nós temos aí um grupo grande de clientes que estão conosco nas soluções financeiras, né? Tudo aquilo que envolve meio de pagamentos está intimamente ligado com o varejo, está relacionado à conversão, está relacionado à rentabilização. Eu acho que a gente vai ter aí uma boa oportunidade para dividir com o grupo. Muito obrigado, Fábio. Direto ao ponto. E vai ter oportunidade de aprofundar alguns detalhes aí na nossa sequência. Raul, por favor, falando de instituição financeira dentro de um grande grupo, um conglomerado industrial e, enfim, de várias outras atividades. Mas, por favor, nos fala de você, do Banco Original e aí do Grupo JIF. Obrigado, Bonerges. Bom dia a todos. Queria cumprimentar, agradecer o Cantarino aí pelo convite, né? Cumprimentar o Bonerges, o Corbini, o Fábio. É ótimo estar aqui com vocês para a gente debater um tema bem interessante e que está bem no dia a dia hoje do sistema financeiro, né? Bom, eu sou Raul Moreira, na verdade, eu sou conselheiro do Banco Original, conselheiro da PicPay e também conselheiro da Crednovo. São as 3 empresas do grupo do segmento de atuação de serviços financeiros, né? Eu também sou membro da diretoria da ABECS, que é a Associação das Empresas de Cartões e Serviços, e sou membro de diretoria da ABBC, que é a Associação dos Bancos Brasileiros, né? Atuo mais de 36 anos no sistema financeiro, né, sendo boa parte desse período aí também em meios de pagamento, né, principalmente, notadamente, a parte da indústria de cartões de crédito, né. E o Original, a PicPay é conhecida como um marketplace financeiro, né, já há um bom tempo, vem tendo uma atuação brilhante no mercado. O Banco Original foi o primeiro banco a abrir uma conta digital no Brasil, é um banco pioneiro, como no conceito de banco digital propriamente dito, e vem expandindo fortemente a sua atuação, principalmente na parte de Bank as a Service também, e abertura de soluções para crédito pessoal, por meio, inclusive, de parceiros, né, que é uma tendência que eu vejo da indústria financeira, é cada vez se abrir mais, cada vez participar mais dessa dinâmica na ponta, porque, naturalmente, o consumidor, e nós vamos falar sobre isso aí, ele passa a consumir produtos financeiros das mais diversas formas, dos mais diversos tipos de contatos,
E a nossa intuição aqui, como um conglomerado de soluções de empresas financeiras, é exatamente participar dessa dinâmica por meio de parceiros ou diretamente. E, por fim, nós temos a Crédito Novo, que é uma sociedade de empréstimo de pessoas também, que traz uma nova dinâmica de distribuição de crédito no mercado, que permite que investidores possam emprestar, realizar empréstimos para consumidores finais, que é uma coisa bem interessante, é um mercado muito desenvolvido na China, nos Estados Unidos e na Europa, e está iniciando aqui no Brasil, e a gente quer ser também um dos pioneiros nesse processo de diversificação de negócios e de forma de distribuição de crédito no varejo. Excelente, Raul. Vocês veem que a gente tem aqui, como eu disse antes, 3 especialistas, mais do que especialistas, 3 craques, e muito dispostos a compartilhar com a gente suas experiências, seus conhecimentos, e de uma maneira bastante acessível, didática, etc. É isso que vai tornar, espero, esse painel muito relevante, aí, uma contribuição para todos os que estão participando. Se vocês, inclusive, tiverem perguntas para fazer, por favor, usem aí os canais, chat, etc., para nos enviar, e a gente pode intercalar isso nas 475 perguntas que eu preparei aqui para eles, mas a prioridade são vocês, uma conversa, digamos, uma interlocução aqui com os nossos painelistas. E voltando a bola para o Corbini, Corbini ajuda a gente e o nosso público aqui a situar melhor, a contextualizar de uma maneira didática, simples, acessível, os fundamentos desse tema chamado finteio, né? Serviços financeiros no varejo. O que é isso exatamente? O que está dentro disso? O que está fora? E quais são as fronteiras desse tema? Por favor. Trazendo de novo para o nosso cenário aqui da 99Pay, o surgimento do serviço financeiro, ele foi muito óbvio para a nossa realidade. A gente está vivendo as mudanças que aconteceram, né? O surgimento das instituições de pagamento, da facilidade dos serviços serem prestados por não só os bancos, né? Há pouco tempo atrás, a dificuldade de outras empresas entrarem nesse negócio ele era muito maior. Então, acho que a gente vem vindo numa onda de regulação, né, perante o Banco Central e outros órgãos reguladores que permitiram que instituições igual a 99, igual a Magalu, entrassem dentro desse cenário de instituições de pagamento ou instituições financeiras. A 99 surgiu já no meio de tecnologia, né, já nascemos dentro do smartphone, então acho que isso também foi uma grande mudança que permitiu que nós pudéssemos estar dentro desse cenário de criação de contas digitais, onboarding digital, permitir criação de contas por dentro desse cenário, e depois a necessidade da gente otimizar os nossos fluxos de pagamentos. A 99, no começo, a gente só existia através de cartão de crédito, então o único pagamento que alguém podia usar para pagar uma corrida por meio de aplicativo era o cartão de crédito. Isso excluía boa parte da nossa base. 99, depois ela começou a colocar dinheiro. Hoje a maior parte das corridas ainda é paga em dinheiro, mas no cenário pré-pandemia isso representava quase 80%, a gente já conseguiu reduzir mais de 20%. Eu acho que o cenário, né, do finteio, o que a 99, a 99Pay vem conquistando com isso e o que a gente consegue oferecer realmente distribuir um pouco melhor os serviços financeiros de pagamento. Então, como um canal alternativo, a 99 permite hoje a pessoa poder pagar corridas, além de dinheiro e cartão com Pix, com o saldo da carteira, e também a gente oferece outros serviços dentro do serviço de corrida que ele já estava acostumado, que é pagamento de boletos, recargas de celular, transferência entre contas, o próprio Pix, que eu não preciso nem dizer, né, o tamanho da representatividade do Pix, e também a gente consegue oferecer dentro do serviço, né, nós como aqui varejo, né, serviço direto ao público, a carteira digital para o próprio motorista. Eu costumo dizer que antes a gente demorava quase uma semana para poder pagar o motorista das corridas que ele fazia. Imagine isso para o
fluxo de caixa de um motorista que precisa pagar gasolina, precisa pagar combustível, fazer manutenção no veículo, demorar uma semana para receber o dinheiro da corrida que ele está fazendo hoje. Hoje, graças a gente conseguir agregar os serviços financeiros dentro da nossa estrutura, eu consigo pagar ele online e ele já consegue, através de Pix, ali no primeiro dia, no dia do cadastro, já fazer uma corrida, receber e gastar aquele saldo. Então, quando a gente fala de tudo que nós, como varejo, conseguimos agregar dentro do serviço financeiro, eu mostro muito essa questão da otimização, tanto do custo, por parte da gente poder reduzir os custos em relação aos pagamentos, aos recebimentos que a gente tem do nosso serviço principal, quanto também a otimização de tempo e o benefício final para o nosso público, seja do passageiro ao pagar, tendo mais alternativas, podendo ter acesso a uma forma mais segura de pagar, e ao motorista que consegue receber online e também de forma mais segura, porque o dinheiro ainda é um risco na mão, né, no dia a dia aí do pessoal que está correndo. A redução da circulação de dinheiro para a gente é muito importante. Então, para o nosso negócio, a gente entrar, né, o varejo entrando nos serviços financeiros, ele otimiza o nosso ecossistema como um todo de forma muito gritante, e os números demonstram aí essa redução drástica, por vários fatores, é claro, mas a gente consegue prestar um serviço melhor lá na ponta para o nosso público. Muito bom, Corbini, você trouxe uma resposta que não fica só na descrição genérica, teórica, você trouxe para a prática, trouxe para o exemplo da 99 em geral e 99P em particular, e toda a sua relação com esses dois públicos importantíssimos, que são o motorista e o usuário final dos serviços aí de transporte urbano. A próxima pergunta, então, eu queria passar para você, Raul. Se você quiser complementar a resposta anterior, fica à vontade, mas eu queria que você trouxesse para a gente a referência aqui sobre um tema fundamental ligado à Finteio, ligado a serviços financeiros no varejo. Ou seja, qual é a contribuição que já existe, né? Qual é a ligação e a contribuição que já existe e a importância do Finteio em relação aos vários aspectos de inclusão. Inclusão que é muito mais do que financeira e que muitas vezes antecipadamente ou junto com a financeira precisa também vir uma inclusão de educação, de alfabetização funcional e até de inclusão digital. Perfeito, Bonerges. Começando pelo ponto da inclusão, na verdade, nós, hoje, o varejo como um todo consegue oferecer serviços financeiros muito em função de todo o processo de inclusão financeira que aconteceu no Brasil. E quem é mais antigo aí na indústria se lembra, você também participou dessas discussões, se lembra da Lei 12.865, que está fazendo 9 anos, que é a Lei de Meios de Pagamento, né? No qual ela trouxe uma revolução na possibilidade de uma série de novos tipos de instituições começarem a explorar serviços financeiros, contas de pagamento. Ali nasceu tudo. Estamos completando agora em novembro 9 anos desse processo de transformação. E de lá para cá, obviamente, o Brasil viveu aí uma onda uma dinâmica competitiva completamente nova, né? E uma onda formada principalmente aí pela mudança da tecnologia, mudança da regulação e um novo tipo de consumidor que passou a aceitar claramente essas novas soluções, essas novas ofertas, principalmente de contas, né? Contas digitais. Ali que também, nesse contexto, se inseriu o banco original, né? Nesse aspecto aí, isso aí trouxe um arcabouço, uma base muito clara de inclusão financeira e facilitando muito que o consumidor passasse a ter um tipo de conta. Isso abriu a possibilidade do varejo voltar uma nova dinâmica a ofertar produtos e serviços financeiros, porque nós já vivemos uma onda de oferta de produtos financeiros por parte do varejo no passado, e naquela época você não tinha nem tanto a inclusão, como não tinha tecnologia, como o consumidor não entendia e como você não tinha a regulação necessária para criar um ambiente muito mais propício a esse processo, a esse novo processo competitivo. Agora não, agora nós estamos numa dinâmica completamente diferente, o que é muito positivo. Agora, como você colocou muito bem, a inclusão financeira, que é uma dívida que nós temos, sistema financeiro como um todo, ou até sistema varejista, nós temos com a sociedade,
é promover a inclusão financeira, mas de forma estruturada, de forma mais inteligente, não apenas quantitativamente, mas de forma qualitativa, e envolvendo também a inclusão digital da população, porque tudo passa efetivamente pela transformação digital, e a inclusão educacional, digamos, né? Educar esse consumidor a como ele, no momento que ele está incluído financeiramente no mercado, como que ele adota melhores essas ferramentas e o acesso ao crédito, principalmente, que é um grande risco de realmente, se não tiver baseado numa educação financeira muito bem estruturada, a gente passa a ter problemas até estruturais na indústria financeira, né? Então, nesse aspecto, eu vejo que nós estamos vivendo um novo ambiente. São ondas transformacionais que o sistema financeiro vem passando, são ondas, inclusive, até sobrepostas, mas que criam aqui um novo ambiente para o Brasil. E, para finalizar, como prova de que realmente avançou o processo de inclusão financeira, na pandemia nós vivemos, todo mundo fala, 5 anos em 1, né? Basicamente em termos de digitalização da economia, né? Mas hoje eu vejo alguns sinalizadores muito importantes. Por exemplo, de pessoas que já realizaram transações de Pix, já fizeram uma remessa de Pix, agora em agosto totalizou cerca de 115 milhões de pessoas, né? Isso é praticamente a população economicamente ativa do Brasil, né? Então, isso já mostra, efetivamente, que a gente tem aí alguns avanços muito importantes, né? Porque para você fazer um Pix, você tem uma conta, você está, pelo menos, parcialmente incluído. E outro número interessante, que se falou aí bastante, o Corbini falou sobre a questão do uso do papel moeda, o numerário em circulação no Brasil está estagnado há mais de 12 meses, mais ou menos na faixa de 330 bilhões de numerário disponível circulando no mercado, o que é muito positivo e são evidências desse processo de inclusão financeira. Maravilha, Raul. Vocês veem que é um tema amplo, um tema multifacetado, um tema que envolve toda a sociedade. E eu acho que aqui tem uma mensagem muito importante que o Raul trouxe, que é não só uma dívida, né, que o setor, digamos, financeiro, junto com o varejista, enfim, tem o setor empresarial, tal, tem com a sociedade, com os consumidores, principalmente os de mais baixa renda, mas é um desafio também, é um estímulo para ir além só do negócio. Quer dizer, indo além de negócios, é pensar em uma grande contribuição, uma contribuição relevante para a transformação da nossa sociedade. Nessa linha, ou continuando nessa linha, Fábio, queria que você comentasse sobre o papel do varejista, né, que é essencial, né, na relação ali com o consumidor, é quem faz acontecer, é quem estabelece uma relação e cria momentos mágicos e que atende, né, suas necessidades ali básicas de produtos e serviços, e junto com isso também traz integração na oferta e na entrega de serviços financeiros. Mas, na tua avaliação, qual é o nível de envolvimento nessa atividade que o varejista pode se dedicar? O caso da Magalu é um caso que está num dos extremos, né? Que é bastante amplo, completo e profundo. Envolvimento com serviço financeiro. Mas tem alguns que estão no outro extremo, que são serviços muito básicos. Fala um pouco para a gente desse leque de possibilidades e como é que um varejista pode escolher que papel ele deve exercer em relação a serviços financeiros e como integrar isso com o seu negócio principal. Perfeito, Bonerges. Boa questão. Se a gente imaginar o seguinte, Selic é 13,75, um item de venda parcelado em 20 vezes. Isso obriga necessariamente o varejista a pensar em produtos financeiros, né? Porque o custo de capital ele onera muito a operação, né? Então vamos imaginar o seguinte, né? Você tem o custo de capital de um item parcelado, você tem o custo de recebimento desse meio de pagamento, você tem situações onde esse pagamento ele é negado por alguma questão de fraude, né? E além disso você tem todo o custo de captação e depois um custo de chargebacks com operação de cartão de crédito, né? E além disso você tem a questão da fidelização. Então tudo isso eu estou colocando para vocês, aqui o grupo que está com a gente aqui, com certeza já vive isso e tem bastante conhecimento, fica muito claro que não tem como escapar de meio de pagamentos, né? Isso está dentro do negócio de varejo, né? E quando a gente olha o envolvimento, o tipo de operação, eu queria trazer alguns casos práticos, né? Até pegando um pouco sua provocação, né? Caso do Magalu, Pix. Pix ele tinha uma participação considerável no Magalu, a gente estimulava esse método de pagamento, mas não havia um esforço concentrado em cima disso, né?
todo o contexto que eu comentei aqui, em 2 semanas, né? O Pix ele ultrapassou o boleto em 3 vezes, eu não posso dividir os números aqui com o grupo, mas ultrapassou em 3 vezes e encostou no cartão de crédito para pagamento à vista. Então, com um esforço muito simples, né, da equipe de divulgar esse método de pagamento, de colocar as vantagens desse método de pagamento e também tornar mais fácil o entendimento, né? Não sei se o grupo acompanhou, o Magalu lançou nos últimos, ainda continua no ar, numa operação do Pix da Lu. Então, todas as pessoas que entrarem no Super App, baixar o Super App, cadastrar na campanha do Pix da Lu, concorrem até R$ 500 de sorteio. Pra vocês terem uma ideia, a gente criou do Magalu Pay, que é a conta que faz essa gestão, algumas centenas de milhares de contas em função dessa operação do Pix. Então, é uma operação muito simples. A gente tornou o Pix o ponto principal com relação a meio de pagamentos, tem uma série de vantagens. É um pagamento à vista, é um pagamento que tem menor custo, né? Mas a gente associou a isso campanha promocional para poder estimular, falar do tema Pix, né? E de contrapartida a gente conseguiu abrir nossas contas digitais, né? E a conta digital tem um papel importante no papel do varejo dessa equação com relação à fidelização. É lá que a gente coloca cashback, é lá que a gente trabalha com alguns descontos, né? E consegue entender mais o consumidor. Então, voltando à sua primeira questão, primeiro ponto, tudo aquilo que envolve pagamentos, envolve custo da transacional, necessariamente tem que estar no dia a dia do varejista. A gente olha isso diariamente, né? Segundo ponto, trabalhar de uma forma criativa para poder estimular meios de pagamentos e trazendo vantagens, simplificando o processo, isso tem muito retorno, traz uma adesão muito clara e rápida com relação a esse meio de pagamentos. Terceiro ponto, que você trouxe com relação à sofisticação, né? Operações como o Magalu, da 99, PicPay, tem por trás aí uma equipe considerável, né? Na Fitec Magalu, nós somos em 500 pessoas. Então, são 500 pessoas pensando em meio de pagamentos dentro do varejo, né? Então, vamos imaginar que todo o processo regulatório, toda a questão de experiência, segurança e risco, ele é diluído na estrutura do Magalu. A partir do momento que você tem essa diluição, a gente consegue oferecer isso para outras operações, seja varejo, seja marketplace, adquirentes, bancos digitais, assim por diante, né? Então, um varejo, e a gente deve ter aí um grupo aí nos ouvindo, eventualmente, pô, mas o que é fácil para você que você está com 500 pessoas do Magalu, né? Não, mas esse tipo de solução está disponível conosco, com a Fintech Magalu e com outras operações do mercado. Mas certamente, eu tenho certeza que os varejistas que estão aqui conosco iniciam o dia olhando o market share meio de pagamentos e estão de olho com relação ao custo do capital. Então, acho que de forma prática é essencial e hoje a gente tem outros mecanismos para poder trabalhar de uma forma bem prática a questão de meio de pagamentos. Excelente, Fábio. Ou seja, varejista que não olhar com atenção e com consciência, né, e com foco para esse tema de serviços financeiros na sua atividade, tomar isso apenas como um mal necessário, etc., não só está atrasado, não só vai ser atropelado aí pela concorrência, mas o seu próprio cliente vai ficar mal atendido e ele vai acabar perdendo esse cliente, ou enfim, ou sendo melhor atendido em outro lugar. Então, é um tema essencial, não é um tema acessório, né? Tema essencial para essa relação de consumo ali entre o varejista e o seu cliente, o seu consumidor. Voltando para você, Corbini, por favor, fala para a gente sobre a importância do pagamento, que é assim, é o serviço financeiro do dia. Pagamento que envolve necessariamente o recebimento do outro lado, né? Sempre tem essa relação, está pagando, está recebendo. Mas qual a importância disso na atividade ali do varejista? Aí aplica-se ao teu caso, afinal de contas, o prestador de serviço ali, o motorista, é também um varejista, um prestador de serviço, mas pensando mais amplo no mercado, nessa relação do varejista com o seu consumidor. E como é que esse processo de pagamento pode ser uma fonte de conhecimento melhor do perfil do cliente, fonte de insights, de oportunidades, enfim, de gerar mais conhecimento, relacionamento e atendimento às necessidades do consumidor. Legal. Eu acho que, como foi bem dito agora na fala dos colegas aqui, em relação ao esforço, né, de levar o cliente até escolher o serviço, até escolher o produto, né, iniciar a compra ou a intenção de compra, gaste muito dinheiro com esse fluxo. Acho que isso, o varejo como um todo, antigamente o esforço era ter um bom ponto, uma boa localização. Hoje é ter um espaço dentro do smartphone dele,
ele escolheu o teu aplicativo para começar uma compra, ou então, através de um mecanismo de busca, você aparecer. Então, gaste muito para levar o cliente até você, até conhecimento do seu produto ou serviço. E ali, no momento que ele decide fazer a compra, aquilo não acontece por conta de um problema na forma de pagamento ou por falta de saldo. Acho que é um problema, acho que metade das transações hoje são negadas por um problema simples, né? O cliente não tem saldo, seja no cartão de crédito, seja na carteira digital. Enfim, isso acaba prejudicando as empresas no resultado final delas, que é entregar o serviço para o cliente final. Então, a questão pagamento, de novo, muito bem dito aí, se a gente começa a perder o controle ou perder conversão por alguns detalhes, seja na hora de tratar uma fraude, ou então não tratar bem uma fraude, ou uma forma de pagamento que cria alguma experiência ruim para o usuário, isso a gente vê nitidamente perdendo conversão, né? Então, acho que todo o fluxo pagamento, desde experiência até realmente velocidade e custo, elas são primordiais para os negócios aqui de quem está conversando. Eu acho que o Pix, de novo, é um bom exemplo que acho que também na fala de todo mundo. O Raul falou que a gente antes não tinha um arcabouço regulatório e nenhuma forma, né? Todo mundo o varejo viveu muito a questão do boleto por anos, e o boleto foi rapidamente substituído porque é uma forma muito mais rápida, mais barata para vários processos. E eu acho que a gente está evoluindo aqui, tanto por esforço do varejo, quanto no próprio mercado, colocando essa inclusão, né, graças à inclusão digital de boa parte da população, a gente está conseguindo otimizar tudo isso, e para a gente é fundamental investir nessas novas formas, nessas novas experiências, que é onde o público está indo e é onde a gente está conseguindo trazer mais conversão, mais cliente, redução de custo e otimização para o negócio final da companhia. Maravilha, Corbini, muito obrigado. E assim o tema vai ganhando camadas e vai agregando aqui vários aspectos, porque é um tema multifacetado. E trazendo um pouco da perspectiva, né, histórica, mais recente das evoluções, eu pergunto para o Raul aí, como é que esse mundo do fintech, de serviços financeiros no varejo, evoluiu, né, recentemente? Quais foram e são os grandes vetores, né, de mudança, de transformação, de aceleração, alguns até já foram citados aqui rapidamente, e trazendo mais especificamente, como é que o Pix e o Open Banking, Open Finance, na realidade, que tem origem regulatória, mas tem um impacto enorme, né, no mercado como um todo, como é que esses vetores vão atuar, né, na criação, na formação, na aceleração, na ampliação do que será o nosso futuro, nosso presente e o nosso futuro nesse setor? Uma pergunta ampla, mas que situa bem aqui e que traz as referências mais amplas de onde viemos, onde estamos e para onde vamos. Perfeito, Bonerges. Eu acho que é importante a gente olhar o mercado sobre 3 dimensões, que eu falei rapidamente aqui, mas é importante a gente ressaltar, né? E essas 3 dimensões transformacionais, elas colocam o varejo numa situação extremamente inédita no mercado brasileiro para construir uma dinâmica de oferta de serviços financeiros, né? Então, veja que nós temos um novo consumidor, né? Um consumidor que mudou completamente, tanto no acesso à tecnologia, aceitando novas tecnologias, quanto aceitando novos entrantes no mercado e consumindo produtos e serviços financeiros que não necessariamente estão atrelados às marcas já conhecidas dos antigos, dos grandes bancos, né? Eu trabalhei num grande banco de varejo brasileiro e por décadas a gente imaginou que a marca era um dos eixos principais de fidelização do cliente. Hoje a gente vê que realmente a dinâmica de mercado desse novo consumidor mudou tecnologicamente e na relação dele com a marca. Ele quer uma melhor experiência a preços mais competitivos. Você tem a regulação. Eu acho que a gente não precisa entrar muito em detalhes porque ela, pela evidência, toda a agenda BC Hash do Banco Central, ela está sendo implementada com muita velocidade e está trazendo, obviamente, uma série de transformações e uma nova dinâmica competitiva inédita no mercado financeiro. E, principalmente, ela está provocando a abertura do mercado financeiro exatamente para começar
colocar suas plataformas, seus serviços à disposição, inclusive, dos varejistas num conceito de Bank as a Service muito bem em fase de implementação no Brasil, né? E, por fim, você tem, efetivamente, a evolução tecnológica, né? A tecnologia, hoje a gente utiliza algumas ferramentas, mas eu acho que é só a ponta do iceberg do que a evolução tecnológica vai trazer, né? Poucas pessoas estão falando ainda de forma muito intensa, mas o 5G vai ser transformacional na oferta de produtos e serviços financeiros. Eu não tenho a menor dúvida disso aí. O 5G, na minha opinião, inclusive, vai ser tão transformacional quando ele estiver efetivamente massificado, que alinhado com a inteligência artificial, que também está evoluindo muito, né, ela vai acabar com os aplicativos bancários. Não vai haver necessidade de você ter aquele aplicativo bancário com uma hierarquia, com tipos de transações que você vai lá e tem que achar a transação que você quer fazer. A oferta de serviços financeiros ela vai se fragmentar de tal forma, né, e vai ser tão intuitiva que ela vai ser na relação das pessoas, na relação de consumo, na relação de uma pessoa com outra pessoa, nas redes sociais, nas mais diversas ferramentas, nos mais diversos marketplaces. E aí que, efetivamente, a transformação do sistema financeiro vai dar um outro salto muito importante, por isso que eu falo camadas de transformação que estão acontecendo, né? E você tem ainda, finalizando a questão da tecnologia, a entrada do blockchain no Brasil de forma muito intensa, que vai forçar uma verdadeira tokenização da economia, não necessariamente atrelada a criptomoedas, mas a tokenizar ativos e créditos como uma tecnologia pode prover e pode fragmentar exatamente essa oferta de serviços financeiros por meio de tokens nas mais diversas formas. E você tem, dentro dessa agenda BC Hash, você tem, obviamente, o Open Finance, que é transformacional, principalmente na questão de concessão de crédito. Existe um desafio muito grande ainda de interoperabilidade, mas olhando no médio prazo, nós estamos só no início dessa jornada do Open Finance. É o maior Open Finance do mundo que está sendo construído aqui no Brasil, né? Então, a gente precisa olhar no médio prazo de que isso aí vai trazer uma transformação muito grande. E o varejo precisa entrar nessa transformação se ele quiser efetivamente fazer a oferta de crédito, ele precisa estar inserido dentro desse processo transformacional do Open Finance. Pagamentos instantâneos, o pessoal fala muito sobre Pix, mas talvez o mais relevante que a gente vai ver, porque o Pix foi transformacional inicialmente na parte de transferências, agora está indo para a parte de consumo, obviamente, né? Mas também é outra jornada. Mas o que existe mais transformacional no Pix foi a rede, a infraestrutura de pagamentos instantâneos que foi montado debaixo do Pix, né? Em que criou uma interconexão de forma instantânea entre as instituições financeiras e realmente é muito transformacional, e aí vem a ITPs, os iniciadores de pagamento, os agregadores de conta, a gente vê tudo o Open Finance e Pix, na verdade, está trazendo também uma série de transformações, né? E para finalizar, eu não queria deixar de lado a transformação que o mercado de cartões está sofrendo, que é a digitalização do negócio de cartões. O mercado de cartões não está parado, está crescendo bastante, tem seu papel muito importante e está consciente de que ele tem que digitalizar completamente as suas operações e melhorar muito e significativamente a sua experiência com o consumidor final. Quando a gente coloca tudo isso aí num caldeirão, a gente vê que a gente está vivendo um momento único, transformacional no sistema financeiro, e isso aí reflete no varejo como uma grande janela de oportunidade. Excelente, é por isso que a gente está fazendo aqui esse painel, é por isso que a gente está dentro de um evento que endereça, que desenvolve esse tema, e é por isso que a Cantarino está, a Cantarino como empresa, ou Cantarino como líder dessa empresa e toda a sua equipe e tal, estão atentos e certamente não vão ficar só nesse evento aqui, eles já perceberam que aqui tem muito o que minerar, tem muito o que aprofundar, tem muito o que explorar, porque isso é um tema multifacetado, cheio de possibilidades, e a gente está no meio, ou no começo, né, das grandes transformações que ainda virão. Então, Fábio, queria trazer para um tema, já caminhando aqui, mas a gente ainda vai fazer uma redondeza, mas o nosso tempo está começando a ficar reduzido, queria trazer para um tema bem prático aqui, que é o Pix, por exemplo, usado no varejo físico. O Pix tem sido um sucesso em vários frontes, mas ele tem encontrado um desafio grande
de ser adotado pelos varejistas, principalmente os pequenos, os menores, os médios, etc., por uma série de barreiras. Na tua visão, como é que isso está, né? Quer dizer, indo além do Magalu. Magalu é um caso especial, à parte, que você conhece bem. Como é que você acha que está evoluindo? Quais são as barreiras? Quais são os facilitadores, ou podem ser facilitadores nesse processo de adoção? E o que a gente pode esperar daqui para frente? Não, perfeito. Só queria complementar um pouco, Fique à vontade, rapidamente, 30 segundinhos ao ponto do Raul. O que eu entendo como um ponto de atenção aí que a gente, como varejista, deve estar bastante atentos, né? É essa mudança de produtos financeiros, né? Antes tínhamos o cartão de crédito, o carnê, empréstimos, isso vai deixar de existir. Na perspectiva do cliente, ele quer crédito e ele vai consumir de uma forma diferente, de uma forma mais intuitiva. Então, todo o processo de oferta e de seleção e de escolha vai mudar muito, tá? Então, este é um ponto interessante para a gente poder ficar atentos aí com varejistas, né? Com relação ao processo do Pix no varejo, ele tem muitas questões relacionadas à segurança, tem questões relacionadas até ao processo de aceitação e conciliação. O que a gente tem observado é que, à medida que você coloca uma vantagem muito clara com relação ao meio de pagamento do Pix, essa resposta é muito rápida. Então, se você, no caso específico do Magalu, né, se você for visitar o nosso marketplace, alguma das lojas, claramente você vai observar que lá tem um desconto para o método de pagamento Pix. Então, está muito claro, pagou com Pix, tem um desconto, faz a conversão. E o que a gente colocou no Magalu foi facilitar o processo até de atendimento, né? Então, o vendedor hoje tem um mobile, tem um celular, a partir dessa operação de celular, ele já conclui a compra já pelo próprio dispositivo, sem ter que ir no caixa, esperar para pegar o produto, né? E o que a gente está implementando no Magalu também é um processo de multifuncional desse vendedor, né? Então, ele ao mesmo tempo ele vende, ele faz se for necessário, pega o produto, entrega o pacote, ou se precisar fazer um atendimento com relação ao produto financeiro, eu quero uma segunda via do cartão, quero minha via do extrato cartão, esse vendedor já tem essa funcionalidade, né? Então, a gente está colocando tecnologia na mão do vendedor, dando autonomia para o vendedor e colocando um papel multidisciplinar, né? E por trás disso, com relação à parte institucional, né, no caso do Magalu, a gente tem facilitado com relação a vantagens práticas, né? Pagou com o Pix, você tem essa vantagem financeira, né? E eu entendo que o mercado está partindo para aí, é colocar tecnologia no processo, colocar um vendedor com mais autonomia e para o consumidor final trazendo essas vantagens muito práticas para fazer adesão do produto. Muito bom, Fábio, muito obrigado. A gente está esgotando o tempo aqui, mas eu quero que cada um de vocês mencione agora ao final sua mensagem final, traga alguma referência prática do que a gente deve observar daqui para frente, como é que a gente deve ligar os nossos radares para aprender, se engajar e liderar, digamos, esse processo de transformação que está em pleno curso. Voltando aqui para o Raul, depois o Corbini, depois o Fábio. Obrigado. Bom, primeiro agradecer aqui, acho que o bate-papo foi muito rico, né? A gente poderia ficar, como a gente fala, horas aqui, né? Falando sobre o tema e sobre todo esse processo transformacional, né? Um prazer. E eu queria agradecer aí todo o convite e o bate-papo aí com o Corbini, o Fábio e a sua liderança aí, Blanerges. Eu só queria complementar o que o Fábio falou sobre a questão do PIX. Eu participo de alguns fóruns da FEBRABAN, inclusive o Fórum de Inovação e Tecnologia, e a gente está visualizando que a grande transformação que vai vir do PIX e para o comércio, né, vai ser a unificação de features da cobrança e do PIX. O pessoal tem chamado de BolePix, né? Então, isso vai facilitar muito a integração e a conciliação financeira para o processo de alavancagem do PIX. Só queria registrar isso aí, que o cenário do Fábio está muito assertivo e vai vir novidades a respeito disso aí. Por fim, eu queria falar ressaltar que nós estamos vivendo um momento único, nunca foi tão propício, dado todos esses vetores de crescimento, esses vetores de transformação, nunca foi tão propício o varejo efetivamente começar a pensar de uma forma mais séria, mais profunda na oferta de serviços financeiros, principalmente por meio de parcerias com instituições financeiras, com instituições de pagamento, com fintechs, com techfins. O mercado vai se fragmentar nesse processo de oferta. E, obviamente, os varejistas não podem ficar de fora, é uma nova onda, é um novo momento muito mais propício para que a gente faça todo esse processo de transformação. Eu acho que nunca a gente viveu uma janela de oportunidade tão importante como essa. Obrigado a todos. Excelente, muito obrigado, Raul. Um privilégio estar nesse segmento. Corbini, por favor.
Obrigado aí mais uma vez, pessoal. Foi muito bom aqui estar conversando com vocês, muito rica a conversa. Bom, acho que a gente está num terreno muito fértil mesmo, concordo com a fala do Raul, tem muitas oportunidades, a gente não sabe exatamente para onde, a gente tem algumas ideias para que caminho vai, a gente não sabe bem qual, mas a certeza é que estamos mudando muito. Acho que nenhum meio de pagamento, nenhum negócio morre, a gente vive até hoje com um cheque, mas a gente vê que o caminho massivo vai para outra direção, e acho que muito do que está sendo feito hoje está sendo refletido muito rápido, né? Antigamente, algumas mudanças elas demoravam anos para serem efetivas. Hoje a gente vê uma adesão muito rápida do público, quando, igual o Fábio comentou, existe uma vantagem e o público cobra isso, né? Então, quando você começa a ofertar uma vantagem no Pix em relação ao boleto, ou do Pix no futuro em relação ao cartão de crédito, acho que até na ponta a gente vê que o público é ansioso, quer fazer essa mudança desde que ele veja vantagem. Então, eu vejo que essas novas formas e o futuro tá trazendo vantagens, e acho que se a gente ficar de fora, realmente a gente pode perder grandes oportunidades para os nossos negócios. Ótimo, Corbini. Para encerrar, Fábio, e passando depois a bola para a Caterine. Obrigado, Fábio. Obrigado a todos. De forma rápida, o que eu gostaria de chamar a atenção aqui para o grupo junção de meios de pagamentos, uma atenção muito especial para a carteira digital e para programas de benefícios. Então, se vocês aí, varejistas, ainda não têm uma estratégia relacionada a meios de pagamentos, a programas de benefícios e como vai mudar o meio de pagamentos tokenizados, convido vocês a conhecer as empresas, conversar com parcerias, com bancos, fintechs e mover, porque esse mercado vai mudar muito rapidamente, em especial a forma de pagar e a forma de trabalhar benefícios e a recompra. Então é isso, muito obrigado e à disposição aí do grupo. Muito obrigado, Fábio, Raul, Corbini e a Cantarino Brasileiro pela oportunidade.